Amigos do Futebol Ilimitado, estamos de volta aqui no nosso canal depois de uma pequena ausência de cerca de uma semana para comentar o rebaixamento do Cruzeiro, né? A queda do Cruzeiro para a Série B de 2020. Uma queda que, sem dúvida nenhuma, é muito dolorosa para qualquer torcedor de clube grande, né? Ver o seu time rebaixado, sem dúvida nenhuma, é algo que fere, né? Que mancha a honra do torcedor. Eu sempre digo isso, né? Sempre dou a imagem para quem torce para um clube mais importante, mais relevante a cenário nacional e até mesmo internacional, do que para clubes de menor proporção, de menor torcida, que já estão acostumados, né? Já estão acostumados nesse vai e vem, já que são 20 clubes que jogam a primeira divisão, normalmente acaba sobrando 4 clubes para cair, mas nunca se espera, né? Ou pelo menos nunca se imagina que dentre os 4 clubes caia um grande. Desde o rebaixamento do Internacional em 2016, não caía um clube considerado, né, um dos 12 grandes do futebol brasileiro, e voltou a acontecer agora com o Cruzeiro. E nesse vídeo eu pretendo montar em tópicos o que, na minha consideração, né, no que eu acredito, levou o Cruzeiro a essa situação, a esse rebaixamento em si. É algo que já vem perdurando de algum tempo. O Cruzeiro, com dificuldades financeiras, insistiu em montar times caros, não só de questão de salários altos, como pagamento de luvas e, enfim, pagamentos até a outros clubes, nos quais muitos dizem que o Clube Celeste deve situações como compra de jogadores, de atletas de outros clubes brasileiros, até de outros clubes do mundo, vários processos na FIFA, enfim, uma situação relevante e que não teve em médio, curto prazo uma solução, um remédio que pudesse adaptar o Cruzeiro a esses problemas. Tanto que agora o clube, além de estar devendo salários, né, concomitantemente com os maus resultados no Campeonato Brasileiro, vê a sua situação, o seu possível futuro ainda pior, porque perdura na FIFA e na Justiça Desportiva inúmeras multas possíveis, questão de perda de pontos na Série B do ano que vem, enfim, situações que dificilmente o Cruzeiro vai se livrar sem o âmbito da justiça. É uma situação que vai além do campo, muitos episódios a acontecer que devem levar o Cruzeiro a um ano de 2020 tenebroso, em todos os sentidos. Mas apesar disso tudo, eu tenho que considerar que rola um certo terrorismo, né, nessa queda do Cruzeiro. Muita gente tem dito que o Cruzeiro vai acabar. Gente, o Cruzeiro não vai acabar. O Cruzeiro é um clube enorme, que tem uma torcida enorme, tem muito prestígio, inclusive internacionalmente. O Cruzeiro não vai acabar. Vai passar por problemas. Até poderia dizer assim, seria trágico, mas não é impossível de se imaginar um Cruzeiro, por exemplo, permanecendo numa Série B. É uma possibilidade, a gente vai ver aqui no vídeo, pelos tópicos que eu vou ainda argumentar com vocês, que é uma realidade, pode acontecer. Acho difícil que aconteça, mas pode acontecer. Independente disso, acho que ainda há muito terrorismo em relação a essa queda do Cruzeiro. Muitos clubes, como já se disse muito nas notícias, nos comentaristas, muitos clubes grandes já caíram, já voltaram, acontece, faz parte. Talvez os últimos 3 que ainda não caíram, Flamengo, Santos e São Paulo, venham a passar isso algum dia, enfim. Não é para o torcedor cruzeirense estar mais desesperado do que deveria. Há um nível de desespero que não pode subir além desse nível. Vai ser difícil? Vai, mas como todo clube grande, o Cruzeiro vai se reerguer naturalmente. Para tudo isso, será necessário o apoio da sua torcida. Eu tenho visto muitos torcedores cruzeirenses comentando que havia uma comoção nacional para que o Cruzeiro fosse rebaixado. Eu discordo, eu acho que as coisas estavam muito bem divididas. Por exemplo, o torcedor do CSA, nos últimos dias, passou a torcer para o Cruzeiro, para que o Cruzeiro escapasse do rebaixamento e o Ceará fosse o rebaixado em virtude do ocorrido em relação ao Argel Fux, que trocou o clube alagoano pelo clube cearense. Rolou um burburinho, algumas torcidas tentaram até promover aí uma torcida contra o Ceará, né, principalmente do Fortaleza, em virtude desse movimento do Argel Fux, que para muitos foi considerado antiético. Então não dá para dizer que só o torcedor do Cruzeiro que sofreu aí das outras torcidas. Acho que
teve um certo, não vou dizer um equilíbrio, porque, claro, tinha mais torcedores contra o Cruzeiro do que contra o Ceará. Mas dá para dizer que uns 70 a 30% nessa relação com as outras torcidas do futebol brasileiro rolou aí. O Ceará também sofreu muita rejeição nesses últimos dias. Queria começar também isentando o Adilson Batista de culpa. O Adilson Batista foi o pássaro que entrou na mira, como dizem os antigos, porque ele pegou três jogos muito complicados, convenhamos, contra Vasco fora, Grêmio fora e esse jogo com o Palmeiras em casa, jogos em que o Cruzeiro precisava de uma performance acima. Acho que dos três jogos só mostrou essa performance mais ou menos diante do Grêmio, mas ainda assim não conseguiu marcar, ou seja, mentalmente o time sucumbiu e o Grêmio acabou vencendo, mas destaco para as poucas chances criadas. Acho que apesar da melhora para esse jogo do Grêmio, no total foi muito fraco o desempenho do Cruzeiro, convenhamos. No jogo contra o Vasco, teve ali uma chance no final do segundo tempo, depois teve uma cabeçada do Fred e um outro lance que o Fred se negou a finalizar, preferiu passar a bola para o Marquinhos Gabriel, que acabou concluindo para fora. Muito fraco o desempenho do Cruzeiro nesse jogo contra o Vasco. No jogo contra o Grêmio, um pouco acima, um pouco melhor, um pouco superior, ainda assim não foi suficiente para garantir a vitória ou até mesmo o empate, já que o Cruzeiro teve no seu melhor lance a lesão do Robinho, deixou o time com um a menos, circunstâncias típicas de time que vai ser rebaixado, e acabou levando 2 gols na reta final. E diante do Palmeiras, não teve jogo, né, gente? O Palmeiras foi muito superior, controlou o jogo, com muita facilidade até, assustou um pouco a apatia do Cruzeiro nesse jogo. Pareceu realmente um jogo de um time grande contra um time pequeno, mesmo sendo no Mineirão. E no final deu no que deu, né? A rebeldia dos torcedores completamente justificada, afinal o Mineirão é o templo sagrado do futebol mineiro, não merecia a violência que foi cometida por esses torcedores do Cruzeiro nesse domingo à tarde. Ainda acho que careceu do Cruzeiro, em virtude dessas poucas chances, a beber muito da receita do Mano Menezes, que foi o treinador do Cruzeiro nos últimos 3 anos. A gente sabe que houve uma queda nessa exigência do Mano Menezes em relação ao seu time. O time, né? A equipe do Mano Menezes passou a abdicar muito a posse da bola, não a posse da bola, a bola mesmo, né? O Cruzeiro repeliu a bola em boa parte dos seus confrontos nessa temporada. E mesmo com a exigência do Mano Menezes no começo do ano de fazer com que o Cruzeiro produzisse mais ofensivamente do que vinha produzindo nos últimos anos, onde até ele conseguiu, nessas façanhas, conquistar 2 Copas do Brasil, parece que o fermento dele foi acabando e ele acabou voltando ao velho estilo do Cruzeiro de jogar. Isso acarretou, inclusive, numa oitava de final contra um River Plate, o Cruzeiro muito mal, o River Plate dominando as ações das duas partidas, tanto lá na Argentina quanto aqui no Brasil. Ficou ali uma imagem um pouco arranhada do Mano Menezes. Não tão arranhada por parte do Palmeiras, afinal o Mano Menezes depois conseguiu ir para o Verdão. Mas ali realmente o Mano Menezes botou em xeque a temporada do Cruzeiro por conta da falta de criatividade do meio de campo celeste. Veio o Rogério Ceni com uma tentativa de introduzir um estilo de jogo mais próprio, né, mais significativo dele, que ele arriscou por muito tempo lá no Fortaleza, só que as rixas dentro do grupo, principalmente com o Thiago Neves, que é o próximo tópico aqui do nosso vídeo, acabou meio que acirrando a situação do treinador, do ex-goleiro. Acabou voltando ao Fortaleza depois. O Thiago Neves tinha feito cobranças em público, ele disse que no jogo da Copa do Brasil, o Edilson merecia oportunidades, não ganhou, enfim. Edilson que, por sinal, sumiu ali na reta final da temporada, inclusive só foi voltar contra o Grêmio. O Orejuela, que assumiu a função de titular já lá com o Rogério Ceni, ganhou espaço, e apesar da dedicação do lateral direito do Cruzeiro, acho que não fez tanto efeito, pelo menos a questão de jogo jogado, né, de partida mesmo, de jogo de futebol do Cruzeiro, não fez tanta diferença no segundo turno, né, que o Rogério Ceni projetava de salvação para o Cruzeiro. O fator Thiago Neves, admito que é um dos mais difíceis da gente comentar. Thiago Neves nunca foi um jogador polêmico. As suas passagens pelo Fluminense, Flamengo, Emirados Árabes, nunca foi um jogador de palavras duras ou de desafiar treinador, né?
Tanto é que o treinador seguinte que vem é um treinador que inclusive tem relações mais estreitas com ele, que é o caso do Abel Braga, o Abelão. E me chamou muito a atenção, porque desde o início do ano o comportamento do Thiago Neves foi contra mais ou menos o que ele normalmente costuma ser. A piada com o Atlético Mineiro e Brumadinho, completamente fora de hora, completamente fora de hora não tem hora para uma piada como essa, né? Desagradável, deixou um clima ruim com a torcida do Cruzeiro, enfim, pegou super mal. Essa discussão com o Rogério Ceni talvez tenha sido o ponto alto dos problemas desse desgaste do Thiago Neves no Cruzeiro, causou muita repercussão. A saída do Rogério Ceni esteve diretamente atrelada a esse episódio. Enfim, uma situação desagradável. E a questão das dores, né? Uma certa falta de comunicação entre o departamento médico do Cruzeiro, o próprio jogador, o próprio Abel Braga, que aproveitou do jogador sem saber que ele estava reclamando de dores, por aí vai. Uma falta de comunicação e uma falta de diálogo com quem ele trabalhou inúmeras vezes em cultivar uma amizade. Ficou uma situação estranha, né? Porque se o Abel Braga veio com a ideia de unir o elenco, eu não sei se isso acabou mais desagregando do que agregando o trabalho do Cruzeiro. Tudo culminando no melancólico pênalti mal batido diante do CSA no Mineirão. O lance que talvez seja a fotografia, o raio-x, né, do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro de 2019. O pênalti batido para fora, numa situação ali que podia de repente trazer o Cruzeiro de volta para a briga, de volta para a condição de brigar ali diretamente com o Ceará nas últimas rodadas contra o rebaixamento, acabou ali meio que iniciando o decreto do rebaixamento cruzeirense. Ainda deu tempo para mais um episódio, que foi a festa no Mineirão, essa que abalou de vez a relação da torcida do Cruzeiro, da presidência do Cruzeiro, né, da diretoria, para falar a verdade, do Zezé Perrella por parte dele, afirmando na internet que o Thiago Neves não faria mais parte dos planos do Cruzeiro, pelo menos enquanto ele estivesse, né, por lá, já que ele também é do Conselho Deliberativo, enfim, assumiu agora esse cargo de gerente, de mão firme, né, do futebol do Cruzeiro nessa reta final. Enfim, o Thiago Neves certamente em 2020 não fará mais parte do elenco cruzeirense. E nessa brincadeira perdeu também valor de mercado, porque se falava em Grêmio, Corinthians, Fluminense, dificilmente o Thiago Neves vai arrumar facilidade para partir do Cruzeiro para um clube grande no próximo ano. Agora o fator mais abalável, que é a questão da diretoria do Cruzeiro. Foram muitos episódios que nos últimos anos, inclusive, vinham caminhando para isso, né? O caso do Itair Machado, o presidente Wagner Pires, que tem se abdicado de falar, inclusive fez parte aí de um vídeo polêmico dos torcedores falando de morte de jogadores e ele completamente apático, enfim, indiferente, né, ao que vinha sendo dito por esses torcedores, repito aqui, né, um bandido, né, falando de matar jogador, pelo menos com pensamento de bandido, né? Não sei se é bandido, mas faz tudo, pelo menos o jeito de falar, né, tem potencial para ser. Porque como é que você vai falar de morte de jogador, de caso de morte de jogador? Isso não existe. Aqui no Brasil, pelo menos, né? Graças a Deus a gente não tem casos disso. E qualquer tipo de referência a uma ocasião como essa merece total repúdio por parte das outras pessoas que gostam e admiram o futebol como ele é. Porém, o Wagner Pires de Sá se mostrou completamente avulso a qualquer situação. A diretoria do Cruzeiro passou a ser assumida como o nome de Zezé Perrella. Nem mesmo na coletiva do rebaixamento o presidente do Cruzeiro participou. Me lembrou muito, inclusive, o ex-presidente do Sport, né, que é exatamente a camisa, a agremiação aqui que eu estou representando nesse vídeo com o uniforme. O presidente do Sport, o Arnaldo, que eu esqueci agora o segundo nome dele, que foi completamente também sumiu quando o Sport estava na situação ruim, falou de problemas econômicos, deu uma coletiva tentando tirar a culpa dele do rebaixamento do Sport. Depois o Sport foi rebaixado, ele desapareceu, sumiu da face da terra, antes de passar lá a gestão para o presidente seguinte, o Bivar, o Milton Bivar. Enfim, essa situação toda muito semelhante à do Sport no ano passado, que também foi rebaixado em 17º lugar, com essa do Cruzeiro, com o Wagner Pires. Incompreensível, né? Era um momento que o presidente precisava fazer a sua apresentação, a sua meia-culpa, e ele desapareceu. Não sei se essa semana vai aparecer para falar alguma coisa, né?
em meio às dívidas, acabou se relativizando o pagamento do Arrascaeta, que esse ano me chamou muita atenção por parte do Flamengo, a contratação cara, né, de 68 milhões de reais, a mais cara da história do futebol brasileiro, que à época, inclusive, eu achei acima do preço do possível, né, a ser pago por um jogador como o Arrascaeta, e hoje se mostrou muito valorizado, né, se mostrou bem pago, inclusive, o Arrascaeta. Afinal, cada centavo fez efeito na temporada do Flamengo, né? E do contrário, né, quem recebeu 48 milhões, né, uma parte do montante desse jogador, que afinal o Cruzeiro tinha essa porcentagem dos ativos dele, não se fez resultado. O Cruzeiro podia ter utilizado tanto essa bancada do Arrascaeta como dos títulos da Copa do Brasil, nada disso foi suficiente para tirar o Cruzeiro da lama. E a cereja do bolo, né? Que é o caso do Itamar Machado, que chamou a atenção do Brasil inteiro, inclusive foi tema de reportagem do Fantástico na TV Globo, um rombo, né? Enfim, uma série de crimes em relação às finanças do clube. Esse talvez tenha sido o ponto mais alto da crise do Cruzeiro, né? Aliás, não, tenha sido não, foi o ponto mais alto dessa crise do Cruzeiro. A dificuldade do Itamar Machado em se retirar do clube. Foi difícil, né, dele realmente tomar a iniciativa e sair do clube depois de muita pressão dos torcedores e muita pressão, inclusive, da imprensa. Mas o Itamar Machado acabou saindo. Resta ver quais serão os próximos passos da justiça em relação a ele, não só ele, como outros dirigentes que estiveram aí ganhando muito, cerca de 300 mil reais, no caso do Itaí, fazendo pouco, né? Inclusive gerando muito prejuízo ao Clube Celeste. Você fala muito em relação às cotas de TV, eu compreendo a diferença no atual modelo de cota de TV da televisão, né, responsável pelos direitos econômicos da Série A e da Série B. É justíssimo, afinal tenta-se valorizar a sua principal competição, né? O seu principal certame, que é o Campeonato Brasileiro da Série A, ou seja, time grande que cai para a Série B merece receber menos, deve se ligar, deve evitar a queda. E exatamente esse é o alarme que a televisão ligou para que os clubes tomem cuidado, né, nas suas gestões, no equilíbrio do seu futebol, para que evitem o rebaixamento, principalmente os clubes grandes. Isso eu digo porque o Ceará, o CSA, a Chapecoense, o Avaí, eles têm outras perspectivas em relação a um Cruzeiro da vida. O Ceará, por exemplo, se caísse hoje, ele já tinha um planejamento pré-estabelecido caso isso ocorresse, um plano B, apesar de estar tentando evitar a queda, certamente ele estaria mais pronto do que o Cruzeiro, que claramente na coletiva do Zezé Perrella hoje demonstrou que ainda não tem nenhum plano, né, em mente para como vai ser a resolução da Série B para o Cruzeiro, se vai ser mantido o treinador, como serão feitos esses desligamentos desses muitos atletas, né, que custaram caro, praticamente passando também a responsabilidade aos atletas. Olha, quem quiser jogar aqui vai ter que saber que a gente vai reduzir os salários. Amigos, tudo deveria já estar devidamente pronto. A chance do Cruzeiro cair está aí muito clara desde o início do campeonato. Enfim, com todos esses desmandos, não era de se estranhar que o Cruzeiro tivesse dificuldades em planejar o seu 2020. A lamentar a ausência do Cruzeiro na primeira divisão, né? Uma camisa belíssima, uma torcida empolgante, das mais bonitas aí do futebol brasileiro, uma história belíssima que infelizmente vai ter essa mancha, que é uma mancha definitiva, que não vai ser mais apagada, assim como nenhum outro time grande conseguiu apagar, mas que prosperando e com o apoio do seu torcedor, que será fundamental em 2020, o time de Belo Horizonte vai voltar à primeira divisão e talvez esse seja apenas o princípio de um longo caminho para que o Cruzeiro volte a se estabelecer no futebol como um dos grandes, como um grande competidor, um grande disputante de títulos importantes. Resta a gente aguardar para ver como vai ser essa ressurreição e como tudo vai se resumir para que o Cruzeiro volte a ser forte a partir do ano que vem. Não só em 2021, mas para o resto dos anos, para a sequência dos anos. Cruzeiro que inclusive vem aí vai em breve comemorar o seu centenário. É isso aí, galera. O Futebol Ilimitado voltando com tudo. Essa semana vamos ter mais vídeos. Apenas perdão aí pela ausência na última semana, mas
Futebol ilimitado nesse final de ano muito quente, com notícias de mercado de transferências, enfim, futebol europeu que não para e não vai parar aqui com a gente também, tá certo, galera? Aquele abraço, até a próxima!